Fala, nação! Hoje tem jogo do Mengão no Maraca. E tem técnico conhecido do lado de lá, tem desfalque importante no time de Caxias, tem volta polêmica pelo lado de lá, mas polêmica no Mengão também não pode faltar, né? Tem BH, Cebolinha dando declaração chata, tem a velha dúvida, poupar ou não poupar, eis a questão. Mas enquanto Felipe Luiz quebra a cabeça por lá, facilita por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação e vambora pra resenha. E hoje nós vamos conversar falando do visitante, do Juventude. Juventude que vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, estava em terceiro lugar até ontem, né? Ontem, primeiro jogo dessa quarta rodada do Brasileiro. Ceará ganhou do Vasco no Castelão por 2-0, com 2 gols do Pedro Raul, subiu para a terceira posição, empurrando o Juventude para a quarta. Juventude que tem o técnico Fábio Matias, meu xará e velho conhecido torcedor rubro-negro. Ele que teve uma passagem entre 21 e 22 pela equipe sub-20 do Mengão, acabou saindo de lá, segundo ele, para buscar novos rumos na sua carreira. O técnico Fábio Matias, que deve conhecer o Felipe Luiz como jogador ali da convivência dentro do clube, mas hoje vai conhecer o Felipe Luiz técnico. E o Juventude vem fazendo a temporada regular. Caiu na semifinal do Gauchão para o Grêmio, mas só nos pênaltis. Deu trabalho. No Campeonato Brasileiro tem 2 vitórias em casa e uma derrota fora, para o Botafogo. Os 2 jogos vencidos em casa foram contra Vitória e Ceará. 2 times que provavelmente são times que vão brigar pelas mesmas posições que o próprio Juventude aí dentro da tabela. O jogo contra o Botafogo foi um jogo fora de casa, contra um time um pouco maior e que vive um momento um pouco melhor do que Vitória e Ceará. Então, por isso, a gente vai dar uma olhada nesse jogo para ter ideia de como que eles vão vir contra o Mengão. Botafogo e Juventude fizeram o primeiro tempo meio morno. Equilíbrio na posse de bola no primeiro tempo e o Talhari desperdiçando uma boa oportunidade ainda no começo do primeiro tempo. Apesar disso, quem conseguiu abrir o placar foi o Botafogo, aos 23 minutos, com o Igor Jesus. E o Alvinegro já poderia ter ampliado antes do final do primeiro tempo. Já no segundo tempo, o jogo ficou um pouco mais movimentado, especialmente depois das mudanças que foram feitas pelo técnico e acabaram culminando num gol do Matheus Ponte. O time carioca ainda fez mais um gol, o terceiro, que acabou sendo anulado por impedimento. Juventude acabou criando pouco perigo, a partida terminou mesmo em 2-0, apesar do equilíbrio na posse de bola e no equilíbrio também nas finalizações, foram 14 para cada lado. Desse time titular que jogou contra o Botafogo, o Juventude perdeu 2 jogadores para esse jogo de hoje contra o Flamengo. O volante Giraldo vai disputar uma bola de cabeça com Pedro Raul no jogo contra o Ceará, houve um choque de cabeça, ele acabou sendo substituído. Quando isso acontece, é acionado o protocolo de concussão, ou seja, ele não vai poder jogar hoje. Por ironia do destino, Pedro Raul jogou contra o Vasco e fez 2 gols ontem. Outro que está fora do jogo de hoje também é Talhari, o atacante que tem 2 gols no campeonato, acabou sofrendo um entorse no tornozelo durante o treino. Também está fora. Quem retorna ao time é Enio, depois de um caso de suspeita de manipulação de resultado. Na primeira partida do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada no jogo contra o Vitória, ele é suspeito de ter manipulado para receber um cartão amarelo. O caso segue sob investigação, mas o clube achou melhor afastá-lo do jogo contra o Botafogo. No entanto, já está de volta e reforça o time de Caxias do Sul para esse jogo de logo mais. Falando de manipulação de resultado, Flamengo não vive sem polêmica mesmo, né? Agora vamos passar para o Flamengo e vou te falar, hein? BH, aquele caso lá de 2023 do cartão contra o Santos. Eu vou falar uma coisa, a pessoa não ter estudo, isso não é problema. Mas a pessoa não ter um pingo de sabedoria nas suas decisões, isso não entra na minha cabeça. Com vários casos similares sendo detectados e punidos, o cara fazer um negócio desse. Paquetá é a mesma coisa, eu falo isso por 2. Eu prefiro dar a eles a presunção da inocência, mas se isso for verdade, é uma pena, cara. Não acredito, jogador experiente cair numa dessas. Outra polêmica que surgiu durante a semana foi a declaração do Cebolinha, que após a partida contra o Grêmio, falando com um repórter local lá de Porto Alegre, declarou que ainda tem um sentimento muito grande pelo Grêmio, que sente saudades de jogar pelo time e que espera retornar em um futuro e que esse futuro seja breve. Eu só sei de uma coisa, só fique no Flamengo quem quiser ficar. Isso aqui é Flamengo. Quem não quiser, vai embora. Alguns jornalistas são da opinião de que os jogadores têm reagido de forma diferente, é verdade. A busca do Flamengo, a busca de clubes em geral, a jogadores no mercado para as posições que eles exercem, né? Alguns jogadores vão reagir buscando melhorar, se aplicar mais, e outros já vão atrás de arranjar um novo clube,
que esse não seja o caso do Cebolinha e que essa tenha sido só uma declaração para manter, sei lá, o respeito, a boa relação com o clube que acabou dando maior projeção na sua carreira. Se esse não for o caso, se realmente ele estiver querendo sair, boa sorte. E para o jogo de hoje? Poupa ou não poupa? Qual que é o planejamento da comissão técnica do Felipe Luiz para hoje? Pode até ser que dentre os jogos a seguir esse seja o jogo menos complicado, mas tem que levar em consideração algumas coisas. Jogar lá depois no Alfredo Jaconi sempre é difícil. Vocês lembram ano passado? Aquela piscina, campo pesado. Não é fácil jogar lá no Sul, não. Então garantir uns 3 pontinhos hoje já seria o ideal. E se não rodar hoje? Vai rodar contra o Vasco? Pô, de todo esse imbróglio, toda essa confusão que já vem sendo feita pelo time vascaíno já há algum tempo, o seu presidente Pedrinho querendo levar o jogo para São Januário, para o Maracanã, e vai que perde o clássico. Vem a crise? Depois disso é altitude, jogo pela Libertadores. E aí? A gente não ganha no Maracanã há 3 jogos. Final do Carioca contra o Fluminense, primeira rodada do Brasileiro contra o Inter e primeira rodada fase de grupos da Libertadores contra o Central Córdoba. 2 empates e uma derrota. O Flamengo, que é o melhor visitante da temporada, como mandante, não é lá essas coisas. É certo que o Flamengo joga com torcida a favor em qualquer lugar, mas dentro do Maraca, será que a torcida nossa dentro do Maraca deixou de ser o 12º jogador? Por que jogar dentro do Maracanã não tem sido mais uma vantagem tão grande para o Mengão? Só esse assunto dá um vídeo. Então vamos deixar esse vídeo, eu prometo que outra hora a gente vem discutir isso. Mas tendo tudo isso em mente, que jogar o jogo de volta lá no Sul vai ser complicado. Se não rodar hoje, é para rodar quando? Nessa sequência dos próximos 3 ou 4 jogos. Felipe Luiz vai ter que montar um quebra-cabeça com todas essas peças aí e definir o que ele vai levar a campo logo mais. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente pensa, o que podem ser as prováveis escalações para o jogo de hoje à noite. E a provável escalação do Flamengo essa noite, levando em consideração toda essa história de rodízio, na minha cabeça, talvez a melhor seja essa. Rossi, Wesley, Léo Ortiz e Danilo, no lugar do Léo Pereira. Alexandro, Pulgar, Gerson. Aí Luiz Araújo, Arrascaeta, Cebolinha e Bruno Henrique. Gerson recuando aqui para compor o meio de campo, dando descanso para o De La Cruz. Danilo entrando no lugar do Léo Pereira, Cebolinha como opção pela esquerda e Luiz Araújo na direita, claro, como opções ainda, Léo Pereira no banco, Ayrton Lucas que pode entrar para dar um descanso ali pro Alexandre se o jogo estiver controlado, De La Cruz pode entrar no segundo tempo, Plata, o banco do Flamengo é uma coisa maravilhosa, né? Muitas opções. E o garoto Pedro, que se o jogo estiver tranquilo, pode entrar para fazer seu primeiro golzinho pós-lesão. Já o Juventude do técnico Fábio Matias, provavelmente vem nesse 4-2-3-1, tem os desfalques aí do atacante Gilberto, aquele que já foi do Fortaleza, do Bahia, do volante Giraldo, né, como a gente comentou aí no vídeo, e do atacante Talhari. Levando em consideração o jogo contra o Botafogo, onde ele jogou fora de casa, né, uma formação um pouco mais defensiva, e esses desfalques aí que a gente apresentou, a provável escalação é essa. Com o goleiro Gustavo, lateral Everton, zaga Abner, Adriano Martins, lateral esquerda com Filipinho. Tendo aí também aqui no banco Alan Ruschel, né, que pode entrar, é um jogador mais experiente, aquele que foi da Chapecoense, enfim. Dupla de volante Jadson e o jovem Kelvin Gomes, como ele está sem opção aí para jogar, de volante, talvez ele lance o jovem Kelvin Gomes aí. Meio de campo completado por Mandaca, pelas pontas aqui, Batalha e Giovani. E no ataque, Matheus Babi no lugar do Talhari, que não vai poder jogar essa partida. Matheus Babi é aquele que já foi do Botafogo lá atrás, 2022. No banco tem ainda o goleiro Marcão, o Nenê, né? Nenê, ex-Vasco, uma opção aqui também. E o Enio, que ficou de fora do jogo passado, mas está à disposição do técnico Fábio Matias novamente para essa partida. E a quarta rodada do Brasileirão começou ontem, com Ceará e Vasco lá no Castelão. O time cearense ganhou do time carioca por 2-1. Rodada continua hoje às 6h30 com Botafogo e São Paulo. Às 7 horas, Mirassol e Grêmio. Às 7 horas ainda, Sport e Bragantino. Às 7h30, Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena.
Esse jogo é interessante. No Beira-Rio, às 7h30, se enfrenta o Internacional e Palmeiras. Jogo importante para as nossas pretensões no campeonato, né? Torcendo por um 0-0 bonito aí. E muito cartão. Às 9h30, o Mengão enfrenta o Juventude no Maraca. E nesse mesmo horário, na Vila Belmiro, se enfrentam Santos e Atlético Mineiro. E Vitória e Fortaleza no Barradão. Amanhã, às 9h30 também, se enfrentam Cruzeiro e Bahia, lá no Mineirão. E a tabela de classificação, já contando com essa vitória do Ceará, essa vitória de ontem, ficou assim. Flamengo em primeiro com 7 pontos, com saldo de gol de 3, mas com mais gols feitos, mais gols a favor, 5. Né? Então, em primeiro, Palmeiras e Ceará empatados com 7 pontos aí em segundo e terceiro, respectivamente. Juventude, Fluminense, Vasco completam o G6 aí. Na sequência, temos Internacional, Fortaleza, Corinthians, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, São Paulo, Atlético Mineiro e na zona de rebaixamento, Mirassol, Santos, Vitória e o Sport com apenas um pontinho e saldo negativo de -3. Mengão ganhando hoje à noite e Inter e Palmeiras empatando, que é um resultado altamente factível. A gente continua líder e daqui para frente líder isolado. É isso aí, nação. Agora é só esperar a bola rolar. E não se esquece de deixar aquele joinha maroto, de se inscrever para fortalecer, de ativar o sininho e compartilhar, porque já já eu tô de volta com mais resenha, com mais análise, com mais polêmica, do jeitinho que a gente gosta. Tamo junto, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.